Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Pode Me Deixar Ser Mulher. Esse programa é de uma iniciativa do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte e da Rádio Capital. E nós estamos aqui com os colaboradores que nos auxiliam para que esse programa possa chegar até vocês. A Ornato Joalheiros, que está há 24 anos fazendo parte da história de nossa cidade, uma loja repleta de opções de presentes para homens, mulheres, crianças. Nós temos joias sacras em ouro, em prata, em semijoias e relógios e uma infinidade de opções para presentes. Nós temos também o Instituto da doutora Gabriele Valério, de Medicina e Saúde, e ela é médica integrativa e funcional. Então, ela analisa o seu corpo, faz exames e faz com que você estabilize, equilibre o seu organismo. Não só o corpo, mas também a mente. Para você que faz academia, para você que já está na menopausa, é uma opção para você se equilibrar. E o Empório 3S, que nós temos aqui em Cianorte, com 2 lojas, onde nós temos lá tudo o que há de melhor e saudável em produtos naturais, suplementos esportivos, misturas para bolo, chá, produtos para quem tem restrições alimentares e dietas, além de deliciosas castanhas e frutas cristalizadas. Muito obrigado pelo apoio. E hoje nós estamos aqui para mais um programa e hoje com uma presença aqui muito deliciosa, uma pessoa que eu amo de paixão, que eu admiro muito, adoro a voz dela, sou apaixonada pela voz dela e eu vou apresentar para vocês hoje quem está conosco aqui. Lá vem ela, Ana Laura Camilotti Meneguin. Seja bem-vinda, Lala. Oi, aonde que eu dou tchau? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. E quero dizer que também estou muito feliz. É uma alegria muito grande estar aqui com você, bater esse papo. E vamos ver o que Deus tem reservado para nós. E hoje nós vamos falar de uma mulher maravilhosa. Antes da gente falar da mulher, Lala, eu quero saber aí quem que é Ana Laura Camilotti. Camilotti Meneguin. Quem é Ana Laura? Eu, como você disse, já sou muito conhecida como Lala, esse é meu apelido. Eu sou filha do Sandro Meneguin e da Gislaine Camilotti. E também tenho meu noivo, que com a graça de Deus vou me casar no final do ano que vem. Venho nascida e crescida em uma comunidade chamada Palavra Viva, Imaculado Coração de Maria, no qual é regida pelo meu avô João Camilotti. E atualmente estou terminando os meus estudos e também faço parte da Igreja São Vicente, onde eu atuo como cerimoniária, e também atualmente faço parte do Ministério de Música Éfata, além de outras missões que, com a graça de Deus, estamos por aí. Salmista, cantora, pregadora, mais o quê? O que precisar, o que Deus chamar, for lavar um banheiro, tamo aí também. É isso aí, é isso mesmo. Bom, a Lala, ela escolheu uma mulher que, eu gostaria muito de estar falando dela, e agora nós vamos falar, né, que é uma pessoa que ela é considerada a primeira profetisa, pelo menos é a primeira mulher, né, que cita, a palavra cita que é a primeira profetisa, que leva esse nome, né? Nós vamos falar sobre Miriam, Miriam com M, Miriam com um tio, que significa Maria, né? Que também é um nome muito forte na Bíblia e que, como a gente vai falar o tema dela já, esse nome influenciou muitas Marias na Bíblia. Então, como a gente vai conversar bastante sobre ela, o tema hoje é uma mulher influente, né? E, sem dúvida nenhuma, Miriam foi uma mulher influente, né? Então, eu gostaria de saber, Lala, o que levou você a escolher Miriam? Então, a princípio, nós estávamos assim, Espírito Santo. Nós estávamos, eu falo que foi eu e o João Roberto, que ele inclusive é meu noivo e ele é irmão do Pedro, que inclusive esteve aqui com você, o diácono. E assim, ele tá terminando a faculdade de teologia, então assim, ele é muito conhecido nessa área.
E ele me apresentou essa mulher justamente naquilo que você falou. Ela, por ser uma mulher influente, ele fala que a ser profetisa é ter uma conexão com Deus, e ali, como a gente vai citar mais pra frente, foi uma mulher que influenciou outras mulheres através da música, que também é o que faz parte da minha vida. Então, assim, além de tudo isso, ela foi também uma mulher que esteve muito presente na providência, né? Que através dela, Moisés foi encontrado e por aí sucedeu a história. E foi por isso que eu escolhi essa mulher, assim, que desde já influenciou, né? Sim. Então, só para a gente contextualizar, Miriam, ela está em Êxodo 2, né? Primeira passagem que ela tem, onde, na época, o faraó pediu para que todas as parteiras matassem os meninos hebreus que nascessem, né? E a mãe de Miriam, Joquebede, ela escondeu Moisés por 3 meses, né? Então, pensa na dificuldade, né? Que os soldados entravam e queriam matar os bebês homens, né? E Miriam já era, acho que 5 ou 6 anos, se eu não me engano, é o que descreve. E teve um dia que não teve mais como esconder e a mãe pegou um cesto de vime, calafetou com piche, né? Para impermeabilizar e colocou no rio e deu a providência divina, né? E esse cesto chegou até na casa do faraó, né? Ele foi pelo rio e Miriam foi atrás seguindo, né? E chegando até lá, a princesa encontrou o cesto com Moisés. Essa história é bem conhecida, né? E Miriam, assim que encontrou, ela já pulou, né? Imagina, ela estava escondidinha ali, a menina pulou na frente e falou assim, um bebê, então, você quer que eu encontre uma mãe para amamentar, uma ama, né? E ela já influenciou ali, né? Como o nosso tema, ela já influenciou a princesa e já chamou a mãe, né? E o Moisés voltou para casa até os 3 anos, né? Então, uma história bem linda dessa menina desde pequena. Ela era muito esperta, né, Lala? Com certeza. E assim, o fato dela ser corajosa, como você disse, mas a gente imagina também, né? Mesmo ela sendo corajosa, ela entrando ali, ela falou de um jeito com certeza dócil e firme, né? Sim. Que é o que nós enquanto mulheres temos que fazer muitas vezes em relacionamentos, no geral é assim, ser dócil, mas ser firme também, né? Exatamente, tem um objetivo, né? E ela tinha o objetivo, né? Ela tem aqui vários dons que a gente pode ver. Ela era muito temente a Deus, né? Tanto Sim. confiava muito na providência divina, como a gente já falou, que é uma característica sua, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Ela era ousada, inteligente, né? Ela tinha conhecimento da palavra, depois com o passar do tempo, a gente viu que ela sempre acreditou na vinda desse Salvador, né? Ela sempre acreditou muito, né? Ela era poetisa. Eu vi alguns relatos que quando as mulheres iam ter bebês, ela ficava junto, porque ela devia ter uma voz muito bonita, doce, né? Doce, porque ela acalmava as mulheres para não fazer barulho, para não chamar a atenção quando elas iam ganhar bebês. Então, desde pequena, ela estava ali auxiliando, né? Ela era poetisa, ela cantava, depois, no final, a gente vai ver que ela profetizava, né? Que ela tinha visões e sonhos com Deus. Então, era uma mulher muito virtuosa, né, Lala? E você se identifica com ela, assim, em algum aspecto? Assim, nós enquanto mulheres, eu falo muito pela minha geração, nós somos ensinadas assim, que nós não dependemos de ninguém, que nós não precisamos de um homem, não precisamos de alguém para nos ensinar o que fazer. Por outro lado, eu vejo diferente. Eu vejo assim que a nossa feminilidade, ela é uma virtude, é uma bênção. Porque, assim como eu falei, o fato de falar doce, o fato de ser justamente doce, nos leva a conseguir coisas que muitas vezes, se a gente levasse no ferro e no fogo, a gente não conseguiria. E eu trago isso dela também, justamente por isso. Aquilo que você falou, que ela
ajudava com o seu jeito doce, mais firme, com a filha do faraó, e por aí vai. Eu acho assim que ela é uma mulher que nos traz essa firmeza, sem deixar de ser doce, né? E outra característica que eu gosto muito dela, assim, é o zelo pela família, né? Como ela cuidou de Moisés, porque com certeza ela ajudava sua mãe nessa idade, mesmo já nova, já ensinava. E também nos ensina isso, que é a virtude de zelar pela família, de cuidar. E por isso vai. Exatamente, né? Ela ficou ali e depois ela continuou na família até o retorno de Moisés, né? Quando ele retorna para fazer a libertação também. Ela some um pouco, mas a gente consegue entender que ela estava todo o tempo junto, né? Então, depois ela vai aparecer de novo lá em Êxodo 15, né? Aí já na questão mesmo da libertação. E ela é citada sempre como... E na época as mulheres não tinham tanto assim poder de estar junto dessas decisões, mas ela estava, né? Mesmo assim. E ela era citada, Moisés, Arão e Miriam, né? Então ela era muito presente, assim, né? E aí depois a outra passagem assim dela muito bonita que a gente tira bastante é que depois da passagem do Mar Vermelho, né? Ela começa a cantar, né? E ela tomou um tamborim, esse tamborim ele permeia toda a Bíblia, depois o Novo Testamento, Salmos, né? A referência de louvar o Senhor, né? E todas as mulheres saíram atrás dela dançando e louvando ao Senhor, né? Então, a partir daí, o louvor, aparentemente, ele se torna um louvor de agradecimento e de felicidade, né? E aí o canto, né? O canto que mobiliza as pessoas, que faz com que nós consigamos entender melhor a adoração, adorar melhor, né? E isso também tem tudo a ver com a tua vida, a questão da música, né, Lala? E a música entrou como na tua vida, assim? Então, só para um parêntese, já falando dela, da Miriam, a gente pode falar, abrindo um parêntese antes de responder a sua pergunta, que é assim, você pode perceber na Bíblia, tudo que acontece antes, volta a acontecer na história de Jesus. Por que eu falo isso? Que ela canta... lá em Êxodo 15, após eles passarem pelo Mar Vermelho, ela entoa um canto a Deus porque ele libertou, que jogou no mar os cavalos e os cavaleiros. E já lá na história de Nossa Senhora, de Maria, nós vemos o canto do Magnificat também. Então, assim, isso já é uma coisa. E outra curiosidade que eu queria falar, não tem nada a ver, mas o João vai em memória. Te amo, B. Assim, uma curiosidade que Maria, o nome Maria foi justamente mencionado ou melhor, foi... Calma aí que eu me perdi. Maria, todas as Marias, elas são referentes a Maria, que é Miriam, né? Todas elas. Isso. E o nome Miriam, ele inspirou o nome de Maria. Foi justamente uma inspiração. Mas, enfim, assim, é um simbolismo que também, assim como ela cuidou, Maria também cuidou. Mas, enfim, voltando ao que você perguntou, você pode repetir a pergunta para nós? Só antes de eu responder, então, essa questão do nome, né? Nós temos, assim, Maria Madalena, nós temos Maria, nós temos muitas Marias na Bíblia, consequente, e até hoje, né? Nós temos muitas Marias, né? Que vêm desse nome. Por quê? Porque no Antigo Testamento não existiu profeta maior do que Moisés, né? E Moisés fez toda essa caminhada, mas ele sempre esteve junto de Arão e de Miriam, né? Então ela é uma influência muito grande. Nós vemos que tem uma passagem dela aqui, que ela, na sua fraqueza humana, né? Ela e Arão, mas mais foi ela, né? Um pouco enciumada, né? Um pouco não concordando com a mulher que Moisés escolheu, que não era uma hebreia, né?
ela pecou e ela ficou com um pouco de inveja. A Bíblia traz como inveja, né? Que ela se revoltou e foi castigada com lepra, tudo. Mas, e quando ela estava com lepra, que ela ficou 7 dias isolada, né? Toda a comunidade ficou com ela, né? Então, aí mostra a influência dela na comunidade, né? E uma coisa interessante também de Miriam, que ela sempre está relacionada com a água, né? E quando ela morreu, lá no final, quando ela morreu, aí acabou a água também, tem a relação. Sempre ela relacionada com a água, da importância dela, né? Então, ela não foi só a irmã de Moisés, ela foi a parceira, ela foi companheira, ela foi profetisa, ela ajudou muito, né? Os 3 irmãos. Claro que nessa, né, em importância, assim, Moisés, porque Deus falava com Moisés face a face, né? Com Arão e com o Miriam falava em sonhos, né? Não era face a face. Foi por isso que ela disse assim, Deus fala com a gente também, não é só com Moisés, né? E aí Deus chega e fala assim, não, mas é com Moisés, ele é especial, né? Desde o início. Mas, e ela, depois dessa fraqueza, ela continuou junto, né? E mostrando que até mesmo nós temos as fraquezas, como Miriam mostrou aqui, né? Só para a gente fechar um pouco essa história de Miriam. Mas aí, voltando à pergunta, Lala, é quando a música entrou na tua vida, né? Porque a Miriam está muito envolvida com a música desde pequena, né? Então, e você? A música entrou quando na sua vida? Então, como eu citei no começo, eu sou filha do Sandro e da Giza, e eles têm um ministério de música. E eu me recordo, assim, desde muito, muito pequena, que o meu pai, ele tem um teclado que é enorme, assim, e tem uma caixa que coloca o teclado e por dentro a espuma, tudo certinho. E eu me recordo de uma mantinha rosa, e eu deitada e eu dormia, muitas e muitas vezes eu dormia dentro dessa caixinha rosa, dessa caixinha com a cobertinha rosa. Outros contam também, assim, que me viu, menina, mas você dormia embaixo do altar. E assim, a minha mãe tá até ali, ela tá fazendo assim, ó, então é verídico. E isso, então, a música, desde sempre eu estive acompanhando os meus pais. Desde a gravidez, o meu avô. Eu vou contar uma história que, assim, pra mim ela é muito importante porque a minha mãe, ela sempre teve a gravidez muito arriscada, tanto com meu irmão quanto comigo. E ela conta que o meu avô um dia chegou e falou assim, você precisa ir cantar, não tem ninguém, você precisa ir cantar. E ela grávida, não mal podia se mexer. E aí a minha avó assim, meu Deus, Joãozinho, você tá doido? Onde você tá com a cabeça? Essa mulher com esse tamanho de barriga. E o meu avô falou assim, ó, você vai, por obediência, se essa criança morrer no teu ventre, eu me assumo como, meu Deus. como culpado. E assim, o meu pai, sempre homem de muita fé, ele falou assim, ó, se o seu pai disse, o seu pai, que também é considerado um profeta, se ele disse, nós vamos por obediência. E eles foram, e quando meu avô, que até pular, minha mãe pulava, e assim, ele dizia também que a pessoa que estaria no ventre, que seria uma menina, que que seria bem cabeludinha, e que daria sequência na vida e na história da minha mãe, que nessa época era retiro atrás de retiro, com meu avô, acompanhando, enfim, e que essa criança daria sequência. E hoje a gente vê que, de fato, eu dou uma sequência naquilo que um dia Deus prometeu para minha mãe, prometeu para o meu pai, pela obediência daquilo que foi designado para eles. Então a música, como eu comentei antes, desde sempre eu nasci, cresci, fui criada nesse meio, nesse barulho de renovação carismática, entendeu? Tanto que até o ministério que eu estou hoje, eles brincam que, assim, eu prefiro muito, assim, essas músicas de antigamente, Padre Zezinho, enfim. E a música surgiu desde esse berço e, assim, aos poucos eu comecei a cantar com os meus pais. E aí, um dia, em um grupo de oração, eu tava com uma amiga minha muito próxima, a Clara.
E lá aconteceu assim, mas eu já te ouvi cantar, onde que eu te ouvi? Com os meus pais, enfim. E aí eu cantei um trechinho, acho que da Barca, o vento balançou, e por aí vai. E através disso eu conheci um amigo meu também muito próximo, o Gustavo, e eu entrei no ministério, e aí por aí foi, sabe? E aos poucos eu fui começando a ser conhecida como a tal da Lala Vem Ela. Ah, lá vem A ela. Lala Vem Ela. E com a graça de Deus eu tenho ido a lugares que nunca imaginei que estaria. Aprendendo a tocar violão agora, aprendendo, já tá tocando, né? Misericórdia, isso aí abafa. Tem que ir pro teclado, já dormia na caixa, facinho, agora já aprendeu por osmose, né? É bem isso mesmo. É. Mas enfim, e aí o violão surgiu também de uma necessidade assim. Eu tenho na minha missão a necessidade assim de ir aonde às vezes as pessoas não podem. Por exemplo, como eu tenho uma vida, uma rotina mais tranquila, trabalho à tarde apenas, acontece assim, às vezes as pessoas elas precisam de um step, sabe, step de carro, né? Às vezes furou um pneu e precisa ser trocado. E eu falo isso por quê? Porque o step ele tá sempre novinho e pronto para rodar. E eu diria que eu sou como um step. Que às vezes a gente tem... as pessoas chamou alguém e de última hora não deu certo. E aí é onde eu surjo. Lala, ó, nós temos um grupo amanhã à noite. Você consegue? Consigo. E muitas vezes não é a mesma coisa de uma rotina de uma pessoa mais atarefada. Então, o violão surgiu por quê? Porque às vezes, se não tem tu, vai tu mesmo, sabe? Exatamente. E aí o violão é mais como um socorro. Mas pro cantor, eu canto também, mas eu não toco, né? Já Sim. tentei aprender violão, teclado, mas não vai. Falei assim, o Espírito Santo tem que mover muita coisa. Na hora certa. Mas, enfim, mas é difícil, até mesmo para cantar, né? Você saber o tom, você saber a hora de entrar, isso é muito importante a gente aprender a tocar, né? Mas eu acho que ainda vai demorar para eu conseguir, que eu não tenho tempo. O tempo me falta. O instrumento eu tenho, tive bons professores, mas a questão é treinar, que tem que treinar, né? Ela lá, se não treinar, não tem jeito não, como que vai. Mas eu vou te falar um negócio, já te cortando, não te cortando, já te cortando. Eu também já tive muitos anos, eu tive professor, tive 2 ótimos professores, mas assim, eu vou falar, eu sou um tipo de pessoa, não sei se é comigo, se é assim no geral, mas assim, eu sou um tipo de pessoa que eu só aprendo se eu tiver que fazer. Você entendeu? Tipo assim, eu aprendi, mas também nunca tive essa assiduidade, sabe? Mas, no entanto, quando bateu a água na bunda, eu famoso preciso, ditado, né? Eu preciso, não tenho o que fazer, aí que aprende. E é verdade. assim que eu tenho aprendido também. É verdade, já tentei colocar na minha rotina, falei assim, ó, pelo menos 1 hora, senta e vai, né? Porque a teoria a gente já tem, o que falta o mais difícil é a prática, mas é assim, a gente vai caminhando, né? Mas você está num ministério, então, dos jovens, né? Sim. E salmista também, porque eu acho lindo você cantar. Já coloquei no grupo do santuário e eu fico, vamos. Coisa mais linda do mundo. Eu amo a voz da sua filha. Eu gosto muito de ouvi-la. Nós servimos junto agora no FAC, né? Então eu ouvi bastante a Lala cantando, né? Mas aí, Lala, vamos falar um pouquinho agora mais da questão pessoal mesmo tua, né? Quando a gente serviu lá no FAC, eu ouvi bastante você falando e eu achei muito interessante a tua questão, o teu posicionamento em relação a namoro, né? Certo. Que é o namoro casto, Sim. né? Então, eu queria saber de você como que é essa questão, porque nós estamos numa sociedade onde se normatizou muitas coisas, né? Que não são normais. Que não são normais, mas foram normatizadas. Então, nós tivemos aqui a conversa no último, foi quarta-feira passada, quarta-feira, há uns 15 dias mais ou menos, foi o podcast da doutora Gabriele, onde ela falou que ela foi ela é doutora, né, como eu já falei, e ela foi
num congresso, né, Alan, que ela falou? Ela foi num congresso e ela tem 2 filhas, né? E a doutora Gabriele, ela já casou há 10 anos, tanto que ela vai fazer bodas agora. Há 10 anos ela tem 2 filhas. E ela chegou no congresso de mulheres, a maioria mulheres médicas, e o pessoal ficou assim, abismado por ela já ter 2 filhas, né? E a maioria não tinha filho. Então, é uma questão que a gente fala bastante aqui da normatização de não ter filho, né? Nós temos agora aqui o Lucas Bota, né? Que é meu amigo, e agora ele está no 5º filho. Então, quando fala 5º filho, meu Deus! Não tem televisão em casa! Ele é maluco. Então, é uma coisa que está se normatizando ter poucos filhos, né? Sim. E é uma coisa que é natural da mulher, da família, ter muitos filhos. Sim. E a questão do namoro também, né? O namoro, quando você fala de namoro casto, né? As pessoas se assustam. E eu queria saber de você, assim, um pouco sobre isso, né? Que você comentou com a gente, do namoro casto, que você vai casar, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O namoro casto, hoje, como você falou, é uma loucura. Mas para mim e para o João, é uma decisão. Decidir se guardar para uma coisa vindoura é uma decisão, assim, que não é fácil, mas é possível, sabe? Eu vejo por mim mesma e eu falo, Rose, é uma graça também, por conta que, assim... Muitas vezes os relacionamentos eu posso falar porque eu tô no meio e eu acompanho. E assim, os relacionamentos hoje são muito... podem ser longos, mas são muito superficiais. Por conta que, assim, às vezes se perde no meio por conta disso, por atropelar uma coisa que não deveria ser feita no momento, por ter uma vida de casado sendo solteiro. E assim, eu diria muito superficial, por quê? Porque a partir do momento que você tem uma relação aprofundada, uma vida de casado com o seu parceiro, acaba que nós sabemos que o relacionamento, o namoro, é o período de você conhecer a pessoa que está ao seu lado, de ver que é a pessoa que você vai passar a vida. Não é. É um período que vai se acabar. E muitas vezes as pessoas vivendo uma vida de casado acaba que não vive esse momento que é o período de se conhecer. Você sabe? Porque eu e o João, nós temos uma amizade maravilhosa. É muito gratificante, assim, eu conheço partes do João quanto pessoa que muitas vezes, se eu vivesse uma vida de casada com ele, eu não saberia. Você sabe? E é uma grande graça, igual eu falei, porque eu posso conhecer aquela pessoa e dizer com veracidade, não, o João é a pessoa que eu quero passar a minha vida. E muitas vezes, se eu tivesse escolhido não viver essa castidade, provavelmente eu não teria essa certeza, porque quando é gerado antes do relacionamento, para mim, na minha visão enquanto jovem, eu vejo assim que o homem, ele se desprende e a mulher se prende cada vez mais, sabe? E assim, não é isso, não é para isso o relacionamento. Mas eu preciso saber se vai encaixar quando casar. Não, sabe? Eu não sei explicar porque, né? Mas eu sei. Mas é uma decisão, né? É uma decisão que é o se guardar, né? O se guardar para o casamento, se guardar um para o outro, até se ter certeza, né? Porque muitos relacionamentos, eles se baseiam na questão do sexo, Sim. Né? E depois que se casa, não é o sexo que baseia o casamento. Né? O que se baseia o casamento é a amizade mesmo, é o companheirismo, né? Não é só o sexo, mas sim é a convivência, né? Com certeza. E muitas vezes, quando o sexo é colocado como base de um relacionamento, quando isso se acaba ou não tem como, o casamento acaba com isso, né? Então, é muito importante. Hoje eu tenho essa visão,
né? E a maioria das pessoas, assim, depois que casam, conseguem ver essa questão, que o que faz o casamento dar certo não é a questão sexual, não é, mas sim a questão espiritual mesmo, a questão da conversa, do companheirismo, da compreensão, e isso vale muito. E no namoro, é que quando você se dispõe a conhecer e ser conhecida, são essas características que tem que ficar aflorada, porque é isso que vai manter o casamento depois, né? Exatamente. Não é a questão do sexo. Mas é uma questão, assim, que nós estamos vendo, assim... aqui na nossa cidade eu já vi alguns namoros que antes a gente não via, né? Sim. Mas ainda bem que essa consciência, ela está voltando, né? A questão de se guardar também, a mulher, né? É uma questão... de se guardar. E essa questão tua de vontade de casar, porque eu sei, está relacionado com o casamento, né? Porque essa menina falou no FAQ lá que ela quer muito casar e já está tudo programadinho, música, tudo, né? Isso. E já está para o final do ano. É uma vontade em relação a filhos, quais são as suas perspectivas para o futuro? Bom, realmente... Desde que eu comecei a conversar com o João, a nossa história foi muito rápida. Eu acho assim, pelo fato de eu ser muito intensa e de também ser aquilo que Deus preparou pra gente. Por quê? Eu vou contar. Conta o João que uma vez eu fazendo uma missão em São Tomé, ele me viu e ele falou, nossa. E aí, eu lá da onde eu estava, eu também olhei pra ele e falei, nossa. E assim, uma semana depois, já naquilo que eu falei de tampar um buraco aqui, um buraco ali, nós se encontramos em um grupo novamente. E nesse grupo, é o Novas Vestes, inclusive, do meu cunhado, ele chegou lá, e aí eu vi, assim, eu sempre falei assim, que quem carrega o escapular, ele carregava um escapular enorme, assim. E eu sempre, e assim, ele com aqueles nada básicos com 1,80, os olhos azuis, e assim, muito educado, muito querido. E a gente conversou, e se conheceu ali, e no outro dia a gente já foi na missa, já conversamos assim até horas e horas, tarde da noite. E assim, isso no domingo, na quarta-feira eu falei, quer saber? Homem bom hoje em dia não se encontra pra casar. E aí eu apresentei ele pra minha família. No sábado nós fomos em uma missa tridentina, que é aquelas mais antigas, mais tradicionais, e ele, um homem bem tradicional como é. Após a missa, ele me pediu em namoro, conversou com o meu pai. E assim, de lá pra cá, isso assim, coisa de uma semana, e de lá pra cá eu venho conhecendo ele. E aquilo, voltando um pouco do que você falou, nós conversamos sobre tudo. E pelo fato disso, assim, é uma bênção, porque nós nos conhecemos e ele me ensina a ser melhor também, porque assim, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. E eu sou bem colérica. Acha? Eu sou colérica e pelo fato assim... Bem-vindo ao clube, também sou. Então, você sabe o que é, né? Tipo assim, eu perco a minha paciência muito fácil. Segura os cavalos. Seguro, pelo amor de Deus, Mas, assim... E com isso, o João, ele foi me ensinando a dar uma perspectiva assim, não precisa ser tudo isso. Se acalma, sabe? E ele, aos poucos, ele foi me ensinando assim, tá tudo bem. Se acalma. E isso é uma coisa que eu tenho melhorado através da convivência com ele. Ele me ensina assim que tá tudo certo, que eu posso falar, mas não precisa ser explodindo. Pode falar com calma. Posso falar com calma, e isso é uma coisa docilidade. Que através do relacionamento com ele também, eu vejo aquilo que nós conversamos lá em Miriam, que assim, é a docilidade que ele aos poucos está me trazendo. E por causa disso, foi um dos pontos que eu decidi. Não, de fato, ele é a pessoa que eu quero passar a minha vida. Okay. Sabe? E assim, nós já
voltando um pouco, desde que nós começamos o nosso relacionamento, baseado sempre na fé, uma coisa que ele me ensinou assim é que a gente tem sim, enquanto casal, que rezar todos os dias juntos, que pra mim era uma coisa que eu não, sabe, não via o porquê, não via a necessidade, às vezes nem tchum. Mas ele, assim, desde o princípio, ele fazia questão de que nós rezássemos juntos. Então, assim, sempre baseando aquilo, né? Na fé. E desde o começo a gente falou, o nosso relacionamento vai acabar. Em algum momento ele vai acabar. E, enfim, e por isso foi indo e aos poucos a gente... Como assim um relacionamento vai acabar? Vai acabar no altar, entendeu? Ah, bom, agora que eu entendi. O nosso relacionamento namoro, então, vou falar. Ah, entendi. O nosso namoro. Vou melhorar. O nosso namoro vai acabar. E com certeza no altar. E o relacionamento, tem até uma música que o povo da família vai entender a referência. Se amor é decisão, eu decidi te amar. E a decisão de amar, de estar com a pessoa, de ser melhor para estar com a pessoa, eu vejo a cada dia. E tudo isso foi juntando, sabe? Foi fundamentando e sempre decididos. E eu, enquanto pessoa, eu sempre tive na minha cabeça de que eu queria casar cedo. Por quê? Porque os meus pais, tudo que eles construíram na vida foi junto, sabe? E assim, a parceria, sabe? Porque eu encontrei no João um parceiro, assim, pra tudo. Que nem, por exemplo, ontem eu tô até meio sem voz, porque nós estávamos tendo a festa da cidade, a gente tava virando piroleta naquele negócio, e ele passando mal, eu passando mal, mas a gente falou, não, a gente vai de novo, porque foi legal, a gente vai de novo. Sabe? Entre outras coisas, assim, a parceria que eu encontrei no João é muito, assim, satisfatório e... Enfim, é isso que eu tenho a dizer. Você sabe que eu namoro meu marido desde os 16 anos, né? O que é a minha idade também. Comecei a namorar o Pedro com 16 e casei com 21. Então, eu tive 6 anos, porque eu fui fazer faculdade e tudo. E acabei até deixando a primeira faculdade, depois eu fiz faculdade depois de casada, né? Uhum. Mas é isso mesmo, a importância de um relacionamento é você se apoiar. dar bem, conversar, dar risada. Eu acho que é fundamental, se divertir, né? Um dar risada do outro, eu acho que isso é uma questão de parceria. Eu sempre falo, desde sempre, que o Pedro foi meu melhor... A gente era amigo antes de começar a namorar. Certo. E ele sempre foi meu melhor amigo. E eu acho que é isso, eu já tô com 34 anos casada, né? Casamento não é fácil, relacionamento, mas o que segura mesmo é essa parte, é a parceria, né? Que é a parceria que a gente encontra, quando a gente encontra mesmo, né? Já tem música para casamento, tudo, gente. Essa menina já tá pronta, mãe, já tá pronta pro casamento, mãe? Tá fazendo os projetos já, porque, ó, já arrumou vestido de noiva, tudo. Então, e assim, aí voltando um pouco à história, nós somos parceiros e da vida, assim. E aí, aconteceu que um dia, já entrando no gancho casamento, aconteceu de um dia assim, eu tenho o Pedro como meu diretor espiritual, muito antes de saber que ele tinha um irmão, uma irmã e uma família, né? E assim, então tudo a gente partilha com o Pedro, o João fala o Tato, então tem que falar pro Tato. E a gente comentou, a gente tava pensando, tal, vamos casar, mas assim, isso pra 2027 e tal. E aí um dia, em um jantar que nós fomos, que nós acompanhamos muito o Pedro, e nesse jantar, a gente... conversando e ele falando assim, então, porque no casamento de vocês no ano que vem, não sei o quê. Como assim no ano que vem, né? E a partir daquilo parece que foi a providência já agindo pra tudo começar a acontecer. E aí que foi que a gente começou a conversar, João, e aí, o que você acha? Será que dá? Será que não dá? A gente tá pronto, não tá? Enfim, e nós fomos conversando e eu posso dizer, eu agora falando um pouco da providência, eu sou muito apegada à providência, igual eu tava te falando, e eu vejo assim, desde já, a providência agindo tanto desse estopim que foi o Pedro ter falado, quanto assim, no geral, em tudo que nós estamos planejando desde já.
E assim, eu vejo que a providência, agora voltando para um outro assunto que nós estávamos, que a providência ela só acontece pelo fato de nós estarmos na graça. E isso, assim, é o que a gente baseou o nosso casamento. Tudo acontecerá conforme a providência pelo fato de nós estarmos na graça, pelo fato de nós coagirmos, de nós continuar estando com a graça, entendeu? E a confiança, né? E a confiança na providência. E tudo isso só seria possível por quê? Porque nós estamos firmes, baseados na promessa que Deus nos fez. Porque o casamento, assim, vocês devem saber mais do que eu, né? O casamento, ele é em graça, ele é providência. Sim. E aquilo que você falou, não é fácil. A minha mãe, desde já, nós temos, assim, uma amizade maravilhosa. E assim, e tudo eu partilho com ela. E desde já ela me fala, o casamento, ele não é fácil, mas ele vale a pena. Vale a pena. E assim, hoje em dia, nós também, aquilo que você falou, nossa sociedade, ela vê loucura o fato de nós termos muitos filhos. Mas assim, o João, a gente sempre conversa, nós somos muito parceiro em conversa, assim, a gente é aberto a tudo. E assim, nós desde sempre nós falamos que nós queremos ter muitos filhos, porque filho é graça, filho é bênção. Dá trabalho? Com certeza. Minha mãe agora acabou de concordar com muitos sims ali. Mas assim... Dá trabalho pequeno, dá trabalho grande, dá trabalho sempre. Mas vale a pena. Sim. Você olhar assim e ver seus filhos conquistando tudo que eles são, de irem além, de conquistar as coisas. Eu vejo assim... Vale mais a pena neto, viu, mãe? Vale mais a pena neto. A minha mãe, assim, eu vejo muito... O meu irmão, ele casou. Ele casou, tá casadinho de novo. E assim, e a minha mãe, eu vejo o brilho no olhar que ela tem ao falar das coisas e das graças que meu irmão tem realizado, sabe? Do homem que ele tem se tornado. Da mesma forma eu vejo, assim, o brilho no olhar. E eu vejo assim, é isso que eu quero pra minha vida. A gente nessa terra, a gente não precisa de muito. Mas igual o João fala, a nossa meta tem que ser povoar o céu. Exatamente. E é isso que a gente pensa, sabe? Quantos Deus quiser, se vier 5, sabe? Se eu vou dar conta, é outros 500. Mas, a mãe assim, ali, ó. Olha. A mãe só concorda. Solta lá na comunidade, bora, cada um. Não é? Quantas pessoas moram lá na comunidade? Então, tá a família da minha mãe, tem uma tia com o esposo e mais uma prima com a família também, que já tem 3, quem sabe. Então, aí já povoa aquele lá e pronto. Então, e cerca, assim, faz uma cerquinha em volta e deixa lá. Deixa lá, que é coisa melhor. Exatamente. Mas é isso, sabe? Eu vejo assim que os filhos são uma graça e assim, e desde já a gente tem certeza, não, a gente vai ter filho. E assim, e até a minha mãe, o Pedro fala assim, é só você casar que você vai embuchar. Eu falo, misericórdia. Mas se for plano de Deus, a gente aceita. Exatamente. Mas tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto. Tem que estar aberto. Aos planos de Deus. E os planos de Deus só pertencem a Ele, né? Então, a gente espera, pede, né? A providência divina não é coincidência, não né? Tem falha. gente que fala que é coincidência, eu falei, não é coincidência, é o dedo de Deus mesmo. É engraçado porque hoje, quando a Lala veio, né? Hoje eu fui à missa, né? E aí, a hora que começou a primeira leitura, o salmo, eu falei assim, meu Deus, né? Exatamente falando de Miriam, o salmo foi o cântico de Miriam. Sim. Aí eu cheguei e perguntei, Lala, você viu a liturgia de hoje para escolher a mulher? Não, por quê? Eu falei assim, olha só, né, como que Deus a age. providência de Deus é linda, maravilhosa, e quando a gente confia, a gente espera, né? Não existe sorte, não existe o acaso, né? Para quem confia, sorte, acaso, é Deus mesmo que vai fazendo graças na nossa vida. Então, nunca foi sorte, sempre foi graça. Sempre foi. Sempre foi, sempre vai ser graça, né? E a gente que confia, né? A gente espera na graça. E se não acontecer, é porque
não era para acontecer mesmo. Melhor mesmo. para nós, Exatamente, exatamente. Aí, Lala, falando um pouquinho mais sobre essa questão de mulher, né? Essa questão que a gente falou de casamento, de ter filhos, né? De namoro casto. Todas essas questões que a gente falou aqui, elas estão meio contra a realidade da nossa sociedade, né? Quando a gente fala de namoro casto, quando a gente fala de casar nova, quando a gente fala de ter muitos filhos, isso se a gente jogar assim na realidade da nossa sociedade, é contra, né? Parece que quem assistiu The Chosen, na abertura do The Chosen, lá tem os peixinhos, que estão todos eles girando em uma direção. Aí um vira, né? E vai contra aquela direção, né? E daí vão virando os outros, que são os 12 apóstolos de Jesus, né? Sim. Que vão contra aquela direção. A maré, né? Então, a gente faz essa comparação mesmo, que parece que o que a gente está conversando aqui é contra, né? São os peixinhos, não só você, mas alguns que eu conheço, que a gente tem, né? Que tá nadando contra a maré, né? E tudo isso, essas questões, elas estão muito relacionadas com o universo feminino, né? Tanto casamento, namoro, essas questões, tudo relacionado com o universo feminino. E o nosso podcast, ele foi feito, inspirado, pensado nessa questão do feminino, né? E você, assim, já passaram várias mulheres aqui e a gente conversa, mas são mulheres mais com mais idade do que você, né? Mas nós tivemos no primeiro, acho que nela, a filha da Poliana, né? Que veio bem jovem também, que a gente conversou. Mas ela é bem jovem, ela tem acho que 14 anos, 13, 14 nela, mais ou menos. E ela participou junto com a dona Cidinha e com a Poliana. Mas nós não tivemos essa conversa. Então eu queria saber de você, assim, vai ser uma visão mais jovem dessa questão do que é ser mulher, né? Como você acha que Deus sonhou a mulher? Como você acha que hoje seria a mulher que Deus sonhou? O que você acha de ser mulher? E como que nós chegamos a essa situação de querer ter filhos, querer casar nova, ter namoro casto, é uma coisa que vai contra o que está acontecendo na sociedade. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão de ser mulher na tua idade, né? A questão de estudo mesmo, você vai casar, você vai estudar, você vai ter faculdade, uma explanação do que é ser mulher na sua idade e o que você pensa disso. Olha, a primeira palavra que me vem à cabeça quando você pergunta o que é ser mulher é uma dádiva. Porque, hoje nós vemos, ai meu Deus, primeiro ponto. Ai meu Deus, porque ter filhos acaba com o corpo da mulher. Porque, enfim, olhando por outro ângulo, a gente tem a oportunidade de gerar vida. Isso é uma magnitude, é uma coisa assim que é inexplicável. A gente tem dentro de nós tivemos a graça de receber a oportunidade de gerar vida, de gerar uma alma, de gerar alguém. E é por isso um primeiro ponto que eu acho que é uma dádiva. E também assim, hoje na nossa realidade, pessoas da minha idade, nós vemos meninas, mulheres, como eu comentei antes, muito assim, empoderada que fala, mas tipo assim, a feminilidade, para mim, é uma graça também, porque é o que nos torna diferente dos homens. Os homens têm as características maravilhosas deles, mas nós, enquanto mulher, nós temos a oportunidade de ser feminina, de exalar isso, de ser cuidada, porque nós, enquanto mulheres, nós temos a necessidade de ser cuidada, e isso é uma dádiva também de cuidar. E a mulher, ela dá um embelezamento que talvez somente os homens não conseguiriam.
Então, assim, diferente daquilo que as mulheres hoje pensam, eu vejo, assim, que a mulher, ela veio como um carinho de Deus para os homens, pelo fato, assim, do cuidado, da forma como nós administramos, da forma como nós cuidamos, como nós fazemos uma casa se tornar vida. E muitas vezes também as mulheres pensam, ai, mas você é muito nova e tem a faculdade. Inclusive, eu escutei muito isso, assim, mas você é muito nova, mas você vai casar depois de fazer faculdade, né? E assim, dá para se ter uma vida sendo mulher, sendo esposa, sendo até mesmo mãe, pela rede de apoio que a gente tem, pelos nossos pais. Dá para ser mulher, dá para ser feminina, dá para ter tudo isso sendo mulher também, entendeu? E eu penso isso, sabe? Que é uma graça e muito além do que as pessoas pensam, dá sim para viver aquilo que Deus planejou, porque é inexplicável. A presença de uma mulher faz a diferença. E você, na tua realidade, assim, dos jovens, né? Todo mundo vê, né? Essa questão de como está. Como você acha e o que fator você acha que, na tua opinião, que a mulher se desvirtuou tanto? Né, essa questão como a gente falou dos peixes voltando, então nós estamos tentando nadar em muitos pontos contra uma corrente, né? Então essa corrente que vem contra nós, como você acha que isso aconteceu, principalmente com a mulher, né? Qual é a tua visão em relação a como que a mulher se deixou chegar a tal ponto que a gente vê no Instagram pessoas procurando seguidores, tirando fotos de roupas íntimas, né? Esses dias eu vi uma artista famosa de lingerie tirando foto, fazendo vídeo, né? Sem necessidade, quer dizer, se transformou numa janela, né? Mostrando o corpo, tudo. Questões assim, quando a gente vê cantoras, né? Que praticamente fazem sexo em palco, né? Como você vê isso? Como você acha que chegou nesse ponto, né? O que essas pessoas, nós temos que essas pessoas que estão voltando, né? Que estão contra nós, não têm? Ou o que aconteceu com elas? Então, criou-se uma imagem dos últimos anos para cá, criou-se uma imagem disso, que a mulher ela era inferiorizada por conta dos costumes. Só que voltando a como Deus criou, Deus não tirou da cabeça para ser maior do que o homem, não tirou do pé para ser pisada pelo homem, tirou da costela, tirou do lado para ser esse apoio para o homem. Inclusive, quando a gente fala que atrás de um grande homem existe uma grande mulher, de fato. Mas criou-se uma imagem, Rose, de que a mulher estava sendo oprimida, que muitas vezes nós estávamos sendo... claro, existem realidades e realidades. Sim. No entanto, a mulher, na nossa história vindo para cá, a mulher sempre foi essa figura de cuidar da casa, de dar vida para casa, enquanto o homem provia. E, no entanto, foi se criando essa imagem que a mulher não pode ser essa mulher de dona de casa. E devido a isso, nós temos essa mudança de papel. Os homens cada vez estão sendo mais afeminados, enquanto as mulheres, para tentar provar algo para quem nós não sabemos também, mas para criar essa imagem de que eu sou empoderada, eu não preciso de ninguém, está se criando cada vez mais mulheres com o ímpeto masculino, enquanto os homens têm perdido o seu ímpeto, que é da natureza que Deus criou. Deus criou corretamente o homem para ser aquela figura de proteção, de ir à luta, enquanto a mulher, essa imagem de carinho, imagem de Nossa Senhora, de ternura. E eu vejo muito isso, sabe? Que nós enquanto mulheres, que nem eu falo por mim, que nós nadamos contra essa correnteza mesmo, nós somos taxadas de doida, de falar assim, eu quero ver até quando vai ser, e não é assim.
sabe? É muito lindo de se ver, se você parar para pensar, uma família, enquanto o homem provê e a mulher faz, que nem, por exemplo, o homem traz a farinha, o óleo, o leite e o ovo. E a mulher transforma aquilo em carinho, em um bolo, em uma massa especial. E eu vejo que isso é aquilo que Deus planejou para nós, de ser, cada um ter o seu papel fundamental. E, no entanto, nós estamos sendo corrompidos por coisas que, na verdade, não é nada disso. Essa Entendeu? questão, né, porque a mulher, ela pode, ela, né, muitas vezes ela precisa sair para trabalhar. Sim. Mas não necessariamente o trabalhar fora ou ter um trabalho tira da mulher esse papel. Sim. Né? Não necessariamente. O papel dentro de casa, ele continua, né? Não necessariamente porque muitas pessoas financeiramente precisam do trabalho tanto do marido ou da mulher, Sim. e muitas mulheres não têm marido, muitas mulheres precisam, né? Mas essa questão de ir trabalhar não pode se transformar em uma desculpa para a mulher deixar de ser mulher, né? Pelo contrário, essas mulheres que trabalham, essas mulheres que lutam, elas são exemplos mesmo de força, porque quando precisa, a família precisa, ela vai, mas ela tem que voltar para a família como mulher, né? E não o fato de sair para trabalhar, ela voltar como querer desempenhar papel que não é dela, que é do homem, né? Então, isso é muito importante a gente falar, mas é fácil falar, vamos ficar todo mundo em casa, não vamos trabalhar. Não é essa a questão, mas é a questão de onde quer que eu esteja, onde quer que eu precise ir, eu tenho que lembrar que eu sou mulher e eu tenho esse papel, né? Esse papel de fazer o bolo, né? De juntar todos os ingredientes e transformar. Então, independente de qual caso, né? Quem trabalha para fazer isso. E é legal essa questão dessa visão, por quê? Porque as jovens, muitas vezes hoje, elas se sentem meio perdidas até, né? Porque da minha geração, eu tô com 54 anos hoje, né? Então, a minha geração, ela foi estimulada, né, a trabalhar fora, que a gente tinha que trabalhar fora, tinha que sustentar os filhos, né? E isso passou, essas mulheres que foram criadas para ser fortes, passou isso para as filhas, né? E muitas vezes as filhas ficaram perdidas, só que nós tivemos pais e mães em casa. E a sociedade hoje, ela tem a falta dessa mãe que não ficou em casa, né? Então, é uma questão assim que a gente tem que pensar bem, e para quem está ouvindo a gente, né, as adolescentes que estão ouvindo e se identificarem com alguma questão, dá para voltar, né? Como a gente falou a todo momento para as mulheres, dá para voltar. Nós temos os acampamentos, a meninada que foi no FAC, nunca tinha servido no FAC, eu fiquei encantada, né? Então, se você vê, né, que essa questão tá pegando aqui, é outra direção, dá para voltar e frequentar esses grupos de jovens, frequentar a igreja, né? Buscar um aconselhamento que a gente tem. Hoje eu vi que a irmã Ermelinda vai dar direção espiritual na igreja, com horários, né? Não precisa ser um padre, não precisa ser necessariamente um religioso, mas buscar uma pessoa que você se identifica. Olha, eu queria muito mudar, né? Eu estou assim, mas eu queria mudar, né? Então, buscar um caminho, buscar porque vale a pena, né, Lala? Vale a pena. A felicidade não é fácil. E a gente vê que a vida longe da igreja, assim, onde você não tem esse apego, ela é muito vazia, o que traz muita tristeza, né? Os relacionamentos, fica com um, fica com o outro, fica com um, fica com o outro, né? Ele traz a tristeza, porque você não tem o brilho que Deus fez, o pessoal teu, né? Então, para quem está nos ouvindo, quem vai ouvir, né, esse podcast, que tem como voltar. Não precisa ser como a Lala, que nasceu numa família católica, né, na caminhada, né? Às vezes pode falar assim, é fácil para a Lala falar isso, porque ela viveu isso, né, mãe?
é fácil, porque tem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de caminhar na igreja, né? Desde pequena, não tiveram essa oportunidade, porque muitas vezes as mães, em busca de trabalho, em busca de sustentar o pai e a mãe, não deram essa oportunidade. Mas tudo pode ser feito agora, pode ser transformado, basta querer. E Deus chama todos, né? A todo momento, que todo mundo foi criado. O padre Ezequiel, quando veio aqui, ele falou que quando Deus nos criou, ele criou com uma palavra, né? Então a gente tem que buscar essa palavra, que a gente falou bastante do dom que a gente tem, a vocação, que todo mundo tem, né? Basta você parar um pouquinho, escutar, se permitir, se abrir. Não é fácil deixar todas as questões que o mundo traz, né? Mas é um passo de cada vez e que a gente pode construir uma história, né? Se não teve uma história até agora, pode começar a construir essa história, né? Basta falar um sim e se permitir na providência, né, Lala? Que é a providência divina que você consta bastante, né? E Lala, o que mais você queria falar? Você queria deixar mais alguma mensagem? O que mais você gostaria de falar? Não só para mim, mas para passar uma mensagem para as meninas da tua idade, né? O que você gostaria de falar? Tanto de Miriam, o que Miriam traz, a tua história, né? O que você vê, o que você gostaria de falar para as meninas que estão em casa. É como que eu falei? Menina, moça? Menina, mulher já, né? Menina, mulher. Depois de tudo que a gente falou, partilhou, a única coisa assim que eu diria vale a pena ter um encontro com Deus, vale a pena ter uma vida com Deus e principalmente vale a pena ser mulher, vale a pena lutar para ser assim uma grande mulher em Deus, porque é em Deus que nós somos quem nós somos realmente, quem nós nos realizamos, é onde nós nos encontramos, aonde está a nossa essência. E aonde está o nosso tesouro, é onde está nosso coração. Exatamente. E é o nome do nosso programa. Pode me deixar ser mulher? Pode. Né? Que o mundo nos deixe ser mulher, né? Então, verdadeiramente mulheres, como os olhos de Deus, né? Exatamente, exatamente. Lala, nós estamos acabando nosso podcast, tá vendo? Foi rapidinho, né? Obrigado pela oportunidade de ter estudado mais a fundo Miriam, né? Uma mulher espetacular, né? Que nos ensinou muito hoje. Obrigado por ter trazido todas as tuas experiências, foi maravilhoso, né? E foi muito bom mesmo, né? Então eu já vou encerrando aqui. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aqui a Ornato Joalheiros, ao Instituto da Doutora Gabriele Valério e ao Empório 3S, por nos ajudarem nessa parceria aqui com o podcast, né? E agradecer também ao Santuário Eucarístico Diocesano e à Rádio Capital por essa iniciativa. E antes de nós acabarmos, nós vamos rezar o terço do Espírito Santo, tá? Esse terço do Espírito Santo, deixa eu ver se eu te passei certo. É esse aqui. Ele é o Monsenhor Jonas Abib, que ele gravou, né? E eu achei muito interessante. Muitas pessoas não o conhecem. Deixa eu passar um aqui para a mãe também. Aí, que a gente vai fazer a oração. Deixa eu achar um aqui para mim. Você trouxe terço, Lala? Tá na bolsa. Mas eu tenho aqui um aqui, ó. Você já vem preparada. Já vem preparada aqui. Então, no terço, você que está em casa, se tem alguma mulher, alguma pessoa que você queira rezar por ela, né, pedir ao Espírito Santo, que, né, através dessa nossa conversa, tocou no seu coração e você lembrou de alguém, então pegue o seu terço, vamos rezar por todas as mulheres, por aquelas que precisam de orientação, aquelas que precisam voltar para a igreja ou continuar na igreja, aumentar sua fé, e rezemos todas nós por todas as mulheres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em Atos 1:8, Jesus deixa uma última palavra para os discípulos, antes de subir aos céus. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Todos nós somos chamados a testemunhar Jesus. É nossa missão. Devemos fazer ecoar as palavras do Santo Evangelho. Em meio a tantas crises de valores, vamos pregar o diálogo, a tolerância, a humildade, a compreensão e, sobretudo, a oração. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas mulheres tão atacadas por ser mulher, esposa e mãe, que sejam cheias do Espírito Santo como Maria e possam se sentir amadas e respeitadas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas jovens que são o futuro da igreja e da família, mas muitas vezes enfrentam pressões e desafios que podem desviá-las de seu caminho. Pelas idosas, para que se tornem mestres da ternura, para que a sua experiência e sabedoria ajudem os mais jovens a olhar para o futuro com esperança e responsabilidade. Que sejam cheias do Espírito Santo e tenham força e coragem para enfrentar as dificuldades que o mundo as impõe. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos por nossas irmãs doentes fisicamente e espiritualmente, para que restaurem suas forças físicas, morais e espirituais, que sejamos cheias do Espírito Santo para vivermos a alegria do Evangelho. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas nossas famílias, que mães, esposas e filhas cristãs sejam exemplos a serem seguidos e sejam uma luz orientadora para todos. Rezemos por todas as mulheres como um ato de amor e responsabilidade, que sejamos cheias do Espírito Santo, para que nos fortaleça para superar dificuldades e viver com propósito e fé. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, desde a Anunciação, nosso exemplo de mulher e mãe,
nossa Consoladora, pedimos que interceda por todas nós e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.